Como fazer uma receita de nhoque rápida para quando você está com vontade de comer uma massa fresca, mas também está com preguiça. Essa receita é muito fácil, barata e usa ingredientes que tem sempre em casa. Em uma bacia, adicione 4 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de sal e meia colher de chá de fermento em pó. Misture os ingredientes secos até incorporar tudo antes de adicionar 2 ovos e 2 xícaras de leite. Agora, mexa tudo com o garfo até misturar todos os ingredientes, não deixando nenhuma parte da farinha empelotada. Caso você tenha alguma dificuldade para quebrar toda a farinha, dá para tentar fazer toda essa receita em uma batedeira ou processador. Aliás, se você tentar aumentar a receita, bater a massa na mão talvez não seja a opção mais adequada. Essa é uma massa sem um sabor muito característico. Por isso, pode colocar algum tempero da sua escolha enquanto você mistura tudo, mas tem que ser tempero seco, como pimenta, cebola ou alho em pó. Adicionar vegetais com água pode quebrar a consistência da massa. Com a massa misturada, é só cozinhar. Adicione sal em uma panela grande com água e quando atingir o ponto de fervura máxima, pode começar a colocar a massa. O jeito mais fácil não é com garfo, como eu comecei aqui. Eu só aprendi isso no futuro, como vai dar para ver. Vou pular direto para essa parte que deu certo, que é melhor. Assim, ninguém me vê fazendo besteira por tanto tempo. Pegue uma colher de sopa e uma colher de chá. Mergulhe a colher de sopa em um copo com um pouco de óleo e pegue uma porção da massa. Com a colher de chá, empurre a massa para a água. Talvez ela grude no fundo da panela. Por isso, com uma escumadeira, raspe de leve a massa para ela começar a boiar. Se quiser colocar em um escorredor de macarrão, é até melhor. Não esqueça de provar o nhoque de vez em quando, assim você pode ajustar o sal se houver necessidade, colocando mais sal na água. Não precisa mergulhar a colher no óleo para cada nhoque que for pegar, mas a cada 3 ou 4 é melhor untar ela novamente. Para quem já fritou bolinho de chuva, é basicamente a mesma coisa. Como a massa é bem mole, acaba formando alguns pedaços pequenos enquanto cozinha, o que dá para tirar. Não muda o sabor, mas sem eles fica um prato mais bonito. Depois de terminar de cozinhar, não jogue toda a água fora. Reserve pelo menos uma caneca para diluir ou aumentar o molho se houver necessidade. Igual quando a gente faz macarrão. Agora para o molho. Para um molho branco, adicione na panela uma colher de sopa de manteiga. Após a manteiga derreter, coloque uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo e mexa até dissolver bem. Depois, despeje 200 ml de leite integral e mexa constantemente para não empelotar. No começo, pode parecer um pouco aguado, mas conforme o molho esquenta e o leite ferve, ele vai atingir a consistência correta. Coloque um pouco de sal e leve à fervura. A base do molho está pronta e você pode temperar com o que quiser. Eu utilizei um pouco de pimenta calabresa e orégano. Para completar, coloque um queijo da sua escolha, aproximadamente umas 50 gramas. Como o sabor da massa do nhoque é mais leve, escolher um queijo mais forte fica bem gostoso. Eu usei um pouco de parmesão ralado bem fino. Prove para ajustar o sal. E lembra daquela água do cozimento que você salvou? Se depois de colocar o queijo o molho engrossar demais, é só usar um pouco daquela água para diluir até encontrar a espessura adequada. Com o molho pronto, é só jogar todo o nosso nhoque na panela e mexer tudo até incorporar a massa. Pode fazer isso com a panela em cima do fogo baixo, porque o nhoque pode ter esfriado um pouco. Agora é só servir. Essas quantidades de ingredientes para massa e molho cabem bem certas para os dois, sem ficar nenhum nhoque sem molho e elas rendem 3 porções grandes. Essa receita é muito prática, em uns 20 minutos já dá para fazer tudo. Fica bem gostosa e é bastante versátil, já que dá para colocar qualquer molho dando a cara que você quiser. Ela é perfeita para aquela janta rápida de meio de semana. Agora eu só preciso ver como é que se escreve nhoque. Tem com G, tem com N. Comer uma massa fresca é tudo de bom. E um nhoque é a opção perfeita. Como o nhoque clássico de batata dá bastante trabalho, vamos cortar o caminho com a receita de hoje e fazer uma massa simples de trigo e leite. E lembrando que comer nhoque dia 29 atrai dinheiro, então aproveita. Para o fogão. Em uma panela grande, derreta uma colher de sopa de manteiga.
Se você usar manteiga com sal, preste atenção para não salgar a massa em excesso depois. Quando a manteiga derreter, adicione 2 xícaras de leite integral e meia colher de chá de sal, caso sua manteiga já for salgada. Se for sem sal, use 1 colher de chá. Mexa um pouco para misturar os ingredientes e leve o leite à fervura. Talvez, durante esse processo, a manteiga se separe um pouco do leite e comece a boiar sobre ele. Nesse caso, antes de adicionar a farinha, que é o último ingrediente, mexa um pouco a mistura com 1 colher de pau. No momento que o leite ferver e ameaçar começar a subir, adicione 2 xícaras de farinha de trigo e misture imediatamente. Vai empelotar bastante, mas é isso mesmo. A gente consegue uma massa lisa mais para frente. Para evitar queimar, abaixe bem o fogo. Essa parte de misturar a farinha é muito rápida e se queimar vai ficar bem difícil de limpar a sua panela depois. Quando atingir uma massa mais ou menos homogênea, vamos para a bancada. Tire toda a massa da panela. É preciso sovar um pouco, porém ainda está bem quente. Você pode esperar esfriar um pouco ou dar para testar a espessura da sua epiderme amassando o nhoque assim que ele sair do fogão. Polvilhar um pouco de farinha ajuda a controlar a temperatura. Mas se sua massa já estiver fria, não precisa colocar mais farinha, pois ela não gruda na bancada. Sove até atingir uma superfície de massa bem lisa. É rápido, uns 5 minutos amassando já é o suficiente. Agora, role sua massa em um formato mais alongado e divida em 5 partes iguais. Com cada uma das partes, vamos fazer tiras longas com no máximo 1 cm de diâmetro. Mas esse é o tamanho recomendado, pode fazer menor. No entanto, eu não recomendo aumentar, pois fica ruim de cozinhar a massa depois. O nhoque acaba ficando muito cozido por fora e ainda cru por dentro. Role as porções sobre a bancada em um movimento de vai e vem. A massa se alonga naturalmente nesse processo, é bem fácil, você vai ver. Para cortar, é necessário polvilhar um pouco de farinha. Posicione as tiras uma ao lado da outra e com uma faca de fio vá cortando todas ao mesmo tempo. Assim fica no mesmo tamanho. Usar uma faca de serra é pior, pois a massa gruda um pouco no local do corte. Faça só um movimento para baixo e tente não arrastar a faca, assim fica em um formato mais bonito e uniforme. Se necessário, pode dar uma puxada de leve nos nhoques que você cortou, caso eles fiquem presos. Depois de cortar, jogue mais farinha sobre os nhoques e os mexa bem, levantando da bancada e misturando todos. Colocar a farinha entre cada um deles vai evitar que grude enquanto eles estão guardados. Ninguém quer que a massa volte a ser uma única bola. Eles vão todos para um pote enquanto preparamos o molho, e não precisa pôr na geladeira. Para um ótimo molho vermelho, eu usei 7 tomates rasteiros. Corte a ponta e o espaço onde ficava presa a raiz, e depois faça mais um corte raso em um formato de um sinal de mais na ponta. Nós vamos descascar os tomates, e essa é a maneira mais fácil. Esse método também funciona para outras variedades de tomate, não só o rasteiro. E não esqueça de tirar todos os machucados da fruta também. Remover a casca ajuda a dar uma textura e um sabor bem melhor para o seu molho. Com os tomates preparados, despeje todos em uma panela com água fervendo. Com cuidado, não faça isso que eu fiz. Agora, deixe eles cozinhando por no máximo 2 minutos. Talvez antes disso já seja possível ver a casca se soltando. Vai depender de quão maduros estão os tomates. Retire da panela usando uma escumadeira e coloque direto em um banho gelado, mergulhando tudo muito bem. Isso vai interromper o cozimento e o choque térmico vai ajudar a soltar a casca. Após uns 15 segundos no banho gelado, é só puxar a casca a partir do ponto onde fizemos o corte em mais. Ela sai inteira. Alguns, caso estejam mais verdes, serão mais difíceis de tirar a casca. Mesmo assim, a pele sai tranquila. Agora é só picar os tomates em cubos bem pequenos. Pode colocar tudo no processador também. Só não bate por muito tempo para não quebrar demais. Manter alguns pedaços de tomate fica mais gostoso. Em retrospectiva, eu deveria ter usado o processador, era mais rápido. Eu só fiquei com preguiça da louça de depois. Faz parte. Eu também tinha afiado a faca mais cedo e eu tava com vontade de testar o trabalho. Bom, várias desculpas. Caso a acidez do tomate seja um problema, remove as sementes que melhora um pouco.
Depois de picar, coloque uma panela no fogo com um fio de óleo e refogue um pouco de cebola e um dente de alho bem picados. Quanto menor o tamanho, melhor, assim eles desaparecem no molho. Depois de dourar, despeje todo o tomate junto com o seu líquido. Adicione uma pimenta da sua escolha, eu usei calabresa, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. Mexa bem e leve à fervura cozinhando o tomate. Vai testando o ponto do tomate, vendo se ele está ficando mais mole. Caso não esteja, coloque água aos poucos para cozinhar mais até dar o ponto adequado. Não é legal colocar muita água de uma vez para não ficar muito tempo cozinhando. Depois de dar o ponto, prove e ajuste para o sal e a pimenta se for necessário. Para cozinhar o nhoque, ferva uma panela grande com bastante água e sal. Agora é igual ao macarrão, só despejar a massa. Para facilitar, tire do pote. Eu tentei direto do pote e não deu certo, já pingou água em mim do tomate mais cedo e eu não aprendi a lição, aparentemente. Com a massa na panela, dê uma mexida com uma escumadeira para ter certeza de que nada grudou no fundo. Quando o nhoque começar a boiar é porque cozinhou e já pode tirar. É bem rápido, como toda massa fresca leva 2 minutos para ficar cozido. Por isso, pode até deixar o seu molho em fogo baixo. E se for necessário ajustar o ponto dele, use um pouco da água do cozimento do nhoque. Como tem um pouco de farinha, ela espessa o molho da maneira correta. Pronto! Fica mais fácil e melhor de servir numa cumbuca. Comece colocando um pouco do nhoque, por cima vai o molho e para completar um pouquinho de queijo ralado. Sempre vai bem. Tá aí, uma comida fácil, rápida e que leva pouquíssimos ingredientes. Massa é tudo de bom, pena que não pode exagerar. Se você quiser uma receita de nhoque de trigo ainda mais tranquila, ela vai estar aqui no final do vídeo. Tenta as duas e vê qual te agrada mais.